Olá pessoal, nós estamos aqui na nossa segunda aula de Advanced Steel. Nós vamos dar sequência nessa plataforma, né? A primeira aula nós lançamos as colunas e as vigas, e nesta aula aqui nós vamos colocar as conexões, né? Vamos aqui lançar as conexões de uma maneira bem rápida para que nós possamos desenvolver este projeto no menor tempo possível, né? Lógico que não deixando de inserir as informações necessárias para o desenvolvimento, né? Então, vamos lá. Para inserir as conexões, no caso aqui nós vamos iniciar com a placa de base, né? Ou chapa de base, clicando aqui em Connect to Volt. Em Connect to Volt nós vamos clicar nesse primeiro botão aqui, ó, o segundo, né? Chamado Base Plate, e aqui também, ó, certo? Placa de base. Eu seleciono a coluna e dou um Enter, e automaticamente a minha placa é lançada, né? Então vamos aqui então passar para o processo de configuração. Essa placa ela vai conter uns enrijecedores e vai também conter aqui, no caso aqui vai ser 2 furos mesmo. Então aqui, ó, base plate. Essa placa eu vou definir a sua espessura de 5/8, né? Nós vamos colocar 16 milímetros, que é o 5/8 polegada. Projeção podemos colocar total. E agora nós vamos buscar aqui, no caso nós vamos clicar. Observa que aqui eu tenho a opção, né? Quando eu cliquei aqui em total, olha só, isso é importante. Aqui estava em Projections, se não me recordo, é isso mesmo. E se você vem aqui em Base Plate Dimensões, você observa que você tem a possibilidade de lançar a sua placa com base, né, na coluna, no perfil que é a sua coluna. Só que no caso eu quero lançar realmente a minha largura e o meu comprimento da minha chapa, né, da minha placa. Mas você observa que o item correspondente, que é o 6 e o 5, eles se encontram desabilitados. Então, para não quebrar a cabeça, ficar buscando e procurando, nós vamos aqui em Base Plate, no lugar de projeção, nós colocamos total. Quando colocamos total aqui em Base Plate, quando nós retornamos para a parte de dimensão, né, da placa, observa então que o item 5 e o 6, que corresponde o comprimento e a largura da chapa, eles ficam habilitados. Eu tenho a possibilidade então de inserir valores aqui, né? Então nós vamos fazer uma placa de 400 por 400. Pronto, aqui é uma placa quadrada, né? Nós já definimos a espessura, que é de 16. E agora nós vamos mexer com, aqui no caso, a ancoragem, né? Nós vamos colocar aqui os chumbadores. Vai ser um chumbador de... vamos definir aqui esses chumbadores, né? Então vamos pegar, por exemplo, um aqui, ó. Vamos lá, vamos minimizar aqui. Vamos lá, e vamos pegar um chumbador alemão, né? Não deu tempo de nós configurarmos aqui uma âncora, né? Então nós vamos colocar aqui esse chumbador aqui, ó, alemão de módulo J, German J. E aí nós vamos colocar a espessura desse chumbador com 16. Aqui nós vamos aplicar no lugar de NAW, vamos ver, pode ser esse mesmo aqui, tá? Só com a finalidade realmente de aplicar aqui então nosso chumbador. Vamos agora definir então a distância desse chumbador, né? Então nós vamos colocar aqui, aqui já tem 2 itens, né? No caso seriam duas linhas paralelas, né, de chumbador, e aqui nós vamos definir uma distância, no caso,
Vamos colocar, por exemplo, 100. Reduzir aqui, olha aqui. Ela reduziu, né? Deixou com a distância mais próxima, né? Porém, agora vou aqui na opção de baixo aqui, para inserir então aqui também 100 e jogar elas para dentro, tá vendo? Vamos lá, vamos ver como é que tá ficando. Ficou bacana, porém o chumbador está muito próximo da nossa coluna. Então nós vamos retornar aqui para a opção aqui de cima e nós vamos colocar 150. Ainda está pouco ainda, vamos colocar 200, porque nós vamos colocar uma chapa de enrijecimento aqui, né? Os enrijecedores. Então nós temos aqui 200, ok, vamos lá, vamos então para os enrijecedores. Os enrijecedores nós vamos colocar, vamos lá, nós temos aqui essa opção aqui que vai ser na mesa da coluna. Então nós vamos colocar aqui boot ou boot order, boot, né? Boot. E aí a opção vai ser Edge Corners, né? Nos cantos, tá vendo? E nós vamos, né? O item 3 aqui é a altura. Nós vamos colocar uma altura de 250, né? E agora nós vamos fazer um chanfro aqui, né? Ele tem 250 de altura. No item 2, seria... Vamos colocar aqui 70, né? Vamos deixar ela bem... Isso, bem mais larga. E agora nós vamos no item 5 e o item 6, que é o chanfro. Então, o chanfro do item 5, nós vamos colocar um chanfro de 150. E no item 6, um chanfrinho de 2. Tá vendo? 150, vamos colocar mais, vamos colocar um chanfro de 40. Vai ficar bem chanfrado mesmo. E 150 a gente coloca 200. Isso é muito opcional, viu? Aqui a gente opta por colocar 2 ou apenas 1. Nesse caso aqui, isso também envolve aí alguns cálculos, né? Nós vamos colocar agora no meio, né? Agora que seria, nós colocamos na mesa, vamos colocar na alma da coluna. Na alma da coluna, nós temos que vir aqui em middle, que é no meio, né? Bem aqui no meio. Então, middle, né? Tá nenhum aqui, nome, né? Vamos colocar boot. Da mesma forma, né? Nós vamos colocar aqui a altura de 250. Vamos repetir o mesmo processo. Já vamos, né, aproveitar que nós colocamos para, se eu não me engano, 150 e 40. Vamos lá. E faltou a altura, né? A altura não, a largura aqui que é de 70. Pronto. Vamos lá, vamos. Dedo no Shift, botão do mouse apertado, o scroll, né? E a gente rotaciona, tá vendo? Shift do teclado e botão do mouse, certo? Então nós já definimos aqui a placa de base da nossa coluna. Observa que foi criado aqui um quadrado, vamos colocar aqui no modo 2D Wireframe, né? Eu posso chamar esse 2D Wireframe, na tecla de atalho, para quem está em inglês, é VS, Visual Style, Enter. E aí, se eu colocar 2, ele fica assim, ó. Se eu colocar, por exemplo, a letra E, sombras e arestas. Então, vamos lá, VS, Enter, 2, Enter, tá? Aí eu evito ficar toda hora levando o mouse neste local aqui. Certo? Então tá aqui, olha, esse invólucro aqui, essa caixinha, quando eu clico aqui, eu posso editar tudo aqui daquilo que foi configurado. Se eu clicar somente na peça, no caso na placa, vai me abrir uma outra caixinha aí relacionada somente à placa, tá vendo? A plate, né? E aí eu vou estar mexendo só com a placa. Vamos lá, VS Visual Style e Enter. Estamos aqui na vista
de sombras e aresta. Agora o que nós vamos fazer simplesmente é fechar aqui. Nós vamos buscar agora uma ferramenta que está aqui na paleta de ferramentas. Essa paleta de ferramentas aqui nessa opção Tools, Ferramentas, nós temos este botão aqui chamado Criar por Template, né? Criar por vista, né? No caso, por exemplo, nós vamos clicar neste botão, clicar aqui, tá vendo? No retângulo que foi criado, dou um Enter, e agora eu vou simplesmente clicar na coluna, dar um Enter. Observa que eu lancei aqui, olha, o que foi gerado aqui, ele lançou aqui. Então é como se eu tivesse a matriz e eu estou aplicando aqui as filiais, né? Ó, cliquei de novo na coluna, dou um Enter, cliquei nessa outra coluna, dei um Enter novamente e pronto, fechou. Isso significa que se eu alterar qualquer item desta placa de base, também será alterada as demais placas, né? Isso aí facilita muito no caso, no nosso processo. Bom, agora nós vamos colocar aqui uma chapa parafusada, né? Que vai fazer a conexão da viga com a coluna. Então essa coluna ela vai vir perfurada, né? E essa viga, né, no processo de montagem, ela vai vir com uma chapa, e essa chapa, né, que vai estar soldada nessa viga, ela simplesmente vem, encaixa, e com os parafusos a gente faz o processo aí de a montagem, né, através de parafusação, né, ou parafusos. Então nós vamos fechar aqui, novamente se tratando de uma chapa, né, de ligação, né, de conexão. Vamos aqui então no painel de conexão, sinalzinho de mais, e nós vamos pegar então o que? Vamos aqui clicar nesse aqui, ó, Platform Beans. E aí nós vamos pegar então esse Moment and Plate. Essa estrelinha aqui representa que se eu clicar nessa estrelinha, ela vai lá para o favoritos. Isso significa que eu não vou precisar ficar procurando, né? Caso eu não lembre qual foi exatamente o item que eu usei, né? Eu vou direto aqui no favoritos. O mesmo vou fazer aqui, ó, com a placa de base. Embora esteja bem fácil aqui, mas vamos também já adicionando nos favoritos aqui, né? Os itens que nós vamos usar, né? Então, tá lá. O Momented Plate foi utilizado, né? Ou nós vamos utilizar ela e nós pegamos aqui, ó, Plate, Form Beans e aqui, ó, Moment and Place. Esse Moment and Place, né? É bom entender que cada conexão tem um macetezinho aí para você conectar, né? Às vezes você clica na coluna, na viga, às vezes você clica na viga, na coluna, enfim. Nesse caso aqui, não podemos esquecer que vai ser do maior para o menor. Nós vamos clicar na coluna, vamos dar um Enter e vamos clicar na viga. Dar um Enter novamente e aí ele vai inserir, né? E vai abrir. Agora vamos alterar, né? Vamos mudar aqui. Então, vamos aqui, Plate Bolts, placas e parafusos, né? E aí nós temos então a espessura dessa placa, nós vamos deixar com meia polegada mesmo, né? 12.7. E aí nós vamos aqui, vamos definir então a nossa largura e comprimento aí, né? A nossa placa. Então, uma regrinha assim, para não se perder tanto, geralmente quem não tem ainda muita intimidade fica se batendo muito para achar, né, as opções. Então o total aqui, olha, ele vai liberar, quando eu coloco aqui total, ele vai liberar então a opção de comprimento e de largura. Então eu tenho aqui a opção 8, certo? A opção 5, ele está representando a distância entre o final da placa e o final aqui no caso do meu perfil. Então, a opção 5 aqui está com 75. Vamos colocar essa placa aqui com 400. Vamos fazer uns testes aí, tá vendo? Vamos melhorar aqui no lugar de 75, vamos colocar 20,
que eu quero fazer saindo só um pouquinho. Só que ele está indo para baixo, né? O 5 aqui, ele está representando, né? Vamos lá, nós temos horizontal bolt, né? Vamos no horizontal bolt aqui, que à medida que a gente vai, vamos lá, colocar no total aqui, à medida que a gente vai mexendo em algumas opções aqui, ele vai melhorando a forma da nossa visualização. Então, vou colocar aqui, ó, 200, que é o item 2. Vamos ver o que vai fazer aqui, ó, tá vendo? Já enlargueceu. Agora eu preciso só centralizar essa placa, né? O ideal seria centralizar ela. Para centralizar ela, vamos ver, nós temos aqui vertical bolts. Aqui já se trata dos parafusos, né? Então nós temos, né? Vamos ajeitar a primeira placa, né? Então vamos lá aqui de novo. Bolts, aqui no caso seria o tipo de chumbador. Aqui no caso está um chumbador, né? Então nós vamos colocar, na verdade, é um parafuso aqui, né? Deixa eu ver. Vamos aqui. Só que antes vamos aqui, ó, horizontal. Vamos devagarzinho e aqui no item 2 já foi definido. Eu preciso voltar aqui e definir aqui, ó, item 8. Vamos colocar 300. Vamos fazendo os testes aqui. Tá aqui bibolts. Vamos colocar aqui projeção. Eu preciso jogar no centro. E aí, para jogar no centro, eu preciso achar uma opção para colocar no centro aqui. Centered. Não ajudou muito. Vamos voltar aqui novamente. Projeção. No local de projeção, nós vamos colocar de novo total. Aqui nós vamos verificar que nós vamos trabalhar com os parafusos, né? Então, quando eu coloco 2 aqui, e aqui está center, from the bit, center, vamos deixar como center mesmo. Eu quero agora, eu preciso centralizar a placa e também fazer com que esses parafusos, nós vamos colocar aqui essa aqui é a placa, né, a chapa. Então, top, aqui, ó, bin top, certo? Então aqui, ó, o item 4, que na realidade eu não estou visualizando aqui o item 4, mas tá aqui, ó, 4 total, distância total. Foi colocado em bin top. E agora eu preciso só mudar aqui, né? Então nós vamos mudar os nossos parafusos aqui, né? Vamos colocar aqui um parafuso. Vamos colocar um parafuso. Vamos colocar aqui um EN. Vamos lá. Clicar. Puxar um pouquinho para cá. Eu quero essa opção aqui. EN 143.994. Pronto. Aí eu preciso. Aqui 10, 2 em lá. 2, vamos colocar esse parafuso com 16. Parafuso com 16, ok? Agora o que está faltando aqui é realmente tirar esses parafusos, né? Afastar, né, um do outro. Para afastar um do outro, é o item 3 que não está habilitado, mas quando eu desmarco aqui, ó, ele fica habilitado. Então ele está numa distância entre eles, o item 3, só de 30. Eu vou colocar aqui 110. Pronto. Vamos fechar aqui. Vamos ver como é que ficou. Então tá. Então nós temos aqui já configurado então a placa. O mesmo procedimento nós vamos fazer com relação a essa configuração. Que é o que? Vamos fechar aqui. Vamos lá em
to palettes, né? Tudo bem rápido para não perder tempo. Então nós vamos optar aqui por essa opção, né? Criar por modelo, né? Que no caso é esse modelo aqui. Clicamos no cubo, dá um Enter. E agora eu clico na viga e dou um Enter. E clico ou melhor, na coluna, dou um Enter, clico na viga e dou um Enter. Pronto, tá vendo? Vamos lá. Coluna, Enter, viga, Enter. Novamente, coluna, Enter, viga, Enter. Coluna, Enter, viga, Enter. Aqui também, coluna, Enter, viga, Enter. Coluna, Enter, viga, Enter. Nós vamos fazendo esse procedimento aqui para todos, né? Aqui provavelmente depois eu tenho que acertar alguma coisa aqui. Então, dessa forma a gente vai customizando, né, o nosso tempo, né, fazendo um projeto, no caso uma estrutura metálica no Advanced Steel. No CAD eu faria também bem rápido, porém o CAD não te dá, né, ele não é parametrizado. Então, se eu tiver que fazer qualquer alteração, moço, aí é dor de cabeça. Aí vai manual. Não é complicado, é simples, porém o problema de você trabalhar o 3D no AutoCAD é que você vai perder realmente um certo tempo ali desenvolvendo. Ou você tem uma biblioteca no teu computador com as conexões, né? Ou então você vai ter que, né, fazendo as alterações. Então pronto, tá aqui, ó. Sendo este um software parametrizado, você observa que é simples, clicou, deu Enter, e tudo isso aqui nós vamos colocar numeração, nós vamos lançar na folha, né? Vai ficar uma coisa bem bacana, né? Nós vamos fazer todo o procedimento para vocês entenderem como é que funciona. Finalizou, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar agora, tá vendo nessa emenda aqui, nós temos que também aplicar aqui uma conexão aqui, ó, né? Então, quando se trata de conexão, fechamos aqui então o painel de paleta de ferramentas, vimos aqui no conexão Volt, e aqui nós vamos pegar agora, se encontra aqui em Plate and Base, né? A placa de base, e a opção é essa, ó, End Plate, ou seja, placa final. End Plate, né? Vamos clicar na estrelinha que a gente já lança ele logo aqui, ó, tá vendo? End Plate. Então você observou que são 3 conexões diferentes. Moment End Plate, que é entre coluna e viga. Aqui no caso entre placa de base, e aqui o final de perfil, né? Final. No caso, por exemplo, agora eu clico aqui, ó. Observa que automaticamente ele lança, tá? Eu só vou definir aqui, no caso, a espessura, que eu posso deixar com 12.7 mesmo. Fechou. Novamente eu vou clicar aqui e vou clicar na coluna de cima agora. Tá vendo? Lançou-se 2 placas, né? Uma em cima, outra embaixo. Aqui, ó. Neste caso, deixa eu verificar. Eu poderia fazer o mesmo procedimento, né? Seria transferir da nossa matriz para as demais, que se tornaria filial. Mas, neste caso, eu vou logo direto, porque nós não vamos ter problema em relação a fazer nenhuma alteração, porque esse aqui vai ser uma placa simples, né? A placa simples. Então, não há o que alterar aqui, né? O que pode alterar aqui, no caso, seria o furo, né? Mas nós não vamos definir um furo, certo? E agora, para fechar, essa aqui de cima. Ok, então
Então, observou que eu cliquei tanto na coluna de baixo como na coluna de cima e foi lançada duas placas, né? Olha aqui. No caso aqui agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lançar os parafusos. E aí fica de dica aí, né? Para quem quer fazer furo em qualquer chapa, placa, viga, coluna. O procedimento é esse, olha. Você coloca aqui no aramado. Eu quero, na verdade, fazer uma borda aqui, né? Com o comando retângulo. Vou fazer um retângulo aqui, olha. Na chapa de cima, tá vendo? E aí, eu vou optar por essa opção aqui, ó. Retangular por 2 pontos. Ele vai fazer o furo para mim. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Não, não é esse aqui não. Deixa eu ver. Ou é ele mesmo? Sim, é ele mesmo. Então aqui lá no Home, né? Na aba Home, eu tenho essa opção aqui, olha. Retangular por 2 pontos, certo? Ah não, perdão. Vamos fazer o deslocamento, né? Faltou o deslocamento. Então vamos aqui, ó. Clicar em Advanced Style. Deslocamento é o Offset. Tá vendo? Clica no lapisinho aqui. Offset. E aí tá pedindo a distância, né? Vai ser uma distância de 50. Dá um Enter. Cliquei no retângulo que eu fiz e cliquei para dentro, ó. Certo? Nós não vamos mexer em nada, só isso mesmo. E aí sim, agora eu vou aqui, ó, pegar aqui, ó, retangular por 2 pontos, seleciono esta e esta placa, dou um Enter, aí eu clico aqui, neste ponto aqui, olha, e clico neste outro ponto aqui, ó. Observe então que ele lança já com os parafusos, né? VS Enter e Enter. Pronto, vamos ver como é que tá ficando isso aqui, ó. Pronto, tá vendo? É isso mesmo, poderia até ser mais próximo esses parafusos, né? Que seria melhor, né? VS Enter, 2 Enter. Vamos fazer o que fica melhor, né? Então vamos só apagar os parafusos, né? No caso, aí eu vou simplesmente clicar no retângulo e eu vou puxar com o polar aqui ligado, ortogonal ligado, vou puxar para dentro 10. O mesmo, vou pegar aqui, ó, nesse tracinho aqui, vou puxar, tá vendo, ó? Que com o ortogonal clicado, a minha linha ela fica fixa, tá vendo? Ó, no plano, né? Ó, nesse caso aqui nós estamos no plano X, né? Tá vendo? Eu vou digitar 10 também. Então é só reduzir 10 milímetros, né? De um lado como do outro, para deixar os parafusos mais próximos. Aplicando de novo aqui, olha, clica aqui neste botão, clico nas duas chapas, uma, duas, Enter, cliquei nesta ponta, cliquei nesta outra e ele lançou, tá vendo? Ó, os parafusos. Com o comando CO, copy, ou poderia buscar aqui mesmo, ó, esse comando aqui, ó, para quem não tem o Advanced Style em inglês, eu vou pegar o cubo do centro, dar um Enter, como base, eu vou pegar essa ponta aqui, ó, tá vendo? Da placa, tá vendo? E eu vou transferir para cá, tá vendo? Agora vamos lá para esse sentido aqui, vamos ver se eu consigo fazer isso. Nesta ponta, tá vendo? Como referência é a ponta da placa, tá vendo? E agora vem para cá, tá? A placa superior, placa de cima. Ok, Enter. Certo? Só para repetir o procedimento, ó, só para poder pegar novamente esta ferramenta aqui, chamada retangular por 2 pontos. Seleciono as duas placas, Enter, clica numa ponta, clica na outra. O mesmo se dá aqui, ó. Tá vendo? Clica aqui, seleciona uma placa, seleciona a outra, e já fura logo as duas, na ponta e na outra. O mesmo aqui, ó, para fechar esta aula aqui, certo? Clicamos no retângulo, opa, clicamos aqui numa placa, na segunda placa, dá um Enter, clicamos nessa ponta e nessa ponta, certo? Simplesmente vamos eliminar aqui, olha,
selecionando e deletando o que seria apenas a geometria aqui, ó, que é o nosso retângulo, né? Neste caso aqui. Visual Style, né? VS, Enter e Enter, sombras e arestas. Olha só, vamos minimizar aqui, fechar. Vamos aqui, ó, tá vendo essa casinha aqui? Vamos apertar com o botão direito, perspectiva, vamos ver como é que tá ficando isso. Vamos lá, então, tá ficando bom. Agora o que vai faltar para nós fazermos, né? O que vai faltar? Tem muita coisa aqui ainda, né? Nós vamos então lançar a escada na próxima aula. Então não vai demorar muito não. Ontem tive um pequeno problema com o áudio. Tive que instalar um aplicativo aqui para que o áudio voltasse a funcionar de forma correta. Então tá, pessoal. Próxima aula nós damos continuidade agora lançando as escadas